Mensagem, Senhor, profética, mais uma vez, para que a tua mão poderosa se estenda sobre todos aqueles que vão ouvi-la, Senhor, todos aqueles que tu tens predestinado para entrar nesta live, Senhor, que eles já recebam e ressuscitem de novo, Senhor, dos mortos e entrem, Senhor, no teu plano de salvação e vida eterna, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, cubra-me a mim com os meus filhos, com as tuas penas, debaixo das tuas asas, sejamos seguros. Seu Santo Espírito coopera comigo, em nome de Jesus. Cancela, Senhor, toda a interferência do inimigo. Pai Santo, tudo quanto é obras do inferno de trevas, da operação do oculto, Senhor, para perturbar o teu mover, Senhor, seja cancelado, seja interdito agora pelo teu poder, em nome de Jesus. O poder do sangue de Jesus, eu clamo sobre mim, sobre todos que entrarem nesta live para aprenderem a bondade de Deus, em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo, te expulso, sai em nome de Jesus. Eu cancelo agora mesmo toda interferência do inimigo, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito, tu és o Senhor, estabeleça o teu trono, Senhor, do princípio ao fim. Fala, Senhor, que nós ouvimos, em nome de Jesus. Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos a esta live. Uma pequenina palavra só para dizer que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus, porque o homem natural não compreende a Deus. Seja bem-vindo, Charles Norberto, Sônia, Mariana, todos os outros, sejam bem-vindos, amados. Eu espero que todos tenham uma Bíblia para acompanhar, para aprenderem também, amados, porque a Bíblia é a palavra de Deus para ser confirmada pela palavra que sai da boca do pregador. É muito importante que, especialmente nesses finais dos tempos, você tenha o teu manual de instrução, que é a Bíblia, para ser guiado e confirmar a palavra que está a ser dita, e também ganhar bom hábito para que o Espírito Santo fale consigo e você ouça. Quando nós recebemos o Espírito do amor do Pai, o Espírito da adoção, do amor do Pai pela fé, nós aprendemos a ouvir, nós ouvimos, o Espírito Santo fala conosco. Então, nesta mensagem de o homem natural não compreende a Deus, amados. O que é ser um homem natural? É um homem que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor, como seu Salvador e Senhor. É simples, tão simples como isso. Então ele permanece o Adão e Eva caído na maldição. Seja bem-vindo, amados. Ele continua assim. Muitos não entendem, muitos não compreendem, mas, amados, não compreendem por quê? Porque não buscam a Deus. Não compreendem por quê? Porque não atentam, não põem o seu coração no Criador, não têm a curiosidade para saberem como eu vim, qual é a minha origem, qual é a origem do ser humano, quem criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, os peixes do campo, nos mares, os animais, a natureza toda. Não foi a ciência. Nós não viemos do macaco. Então, alguém o fez. Então, esse alguém, ele teve o cuidado de mostrar-nos que ele é verdadeiro, ele é real. E como o seu filho se manifestou na terra, assim é o Criador, Deus o Pai. Assim como Jesus Cristo se manifestou e os discípulos testificaram dele, e todos aqueles que o viram, até aqueles que o crucificaram, testificaram que ele existiu. Então, isto para nós é mais do que suficiente para crermos e buscarmos o Criador. E por que ele veio? Esta é outra curiosidade que todos os moradores da terra deveriam desenvolver. A curiosidade para saber por que Jesus veio à terra. O que ele veio fazer à terra. Então, vamos ver aqui a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios capítulo 2, para que entendam o que é na íntegra um homem natural, e então explicamos por aqui. Você tem a sua Bíblia, eu oro para que você assim o tenha, para então acompanhar e tomar notas, amados. Esta é uma mensagem acerca de ressurreição, mas eu quero falar acerca do homem natural e o impacto negativo que o homem natural tem no mundo. O impacto negativo, aquele que continua a insistir, a negar a Deus, a rejeitar o Espírito
da promessa, a rejeitar a nova natureza, né? E aquele que insiste em viver na velha natureza pecaminosa, aquele que insiste em ser o homem natural, em permanecer o homem natural. O homem natural vai ao inferno. O homem natural é o homem desta terra, vive pela sabedoria desta terra, come, bebe e não sabe para onde vai, não sabe para onde vai parar. Então, este é o homem natural. Então, está aqui em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Amado, se você tem pessoas que precisam de ouvir essa mensagem, partilhem esta live para que mais pessoas recebam esta mensagem, porque nem todos têm acesso às mensagens na íntegra. Enquanto o Senhor permitir, eu vou passando sim as mensagens na íntegra para que o povo, com aquele que não tem uma igreja por perto, consiga então receber um pouquinho que seja acerca do evangelho, que são doutrinas rudimentares de Cristo, ou seja, o leite racional. Este é o leite racional, esta é uma mensagem básica de doutrinas rudimentares de Cristo, para que todos entendam a importância de buscar a Deus, o poder que é viver, ter o Espírito Santo, e não só que nós precisamos de Deus e que nós precisamos de depender de Deus. Amém? Nós precisamos de depender de Deus. Sem Deus, nós somos nada. E aqui diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque o homem natural é vazio de Deus, não tem Deus. Porque lhe parecem loucura. As coisas de Deus para o homem natural parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do... Perdão. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ora, vamos lembrar. Deus, ele quando fez o homem, ele deu ao homem uma estrutura espiritual, não é? Para que o homem tivesse domínio sobre tudo na terra. Adão e Eva. Primeiramente o Adão e a Eva veio depois. E os valores morais do homem estavam em alinhamento com Deus, porque o homem era santo. E Deus fez o homem adornado de todos os valores morais, e o homem diante de Deus, o Adão e depois a Eva, eles eram santos diante de Deus. Por isso é que todo o virado dia, Deus iria sempre ter comunhão com o Adão. Mas quando eles desobedeceram a Deus, especialmente o Adão, o inimigo foi pela Eva, mas quem tinha autoridade era o Adão, e ele não exerceu autoridade sobre a mulher e caiu em tentação e, consequentemente, em transgressão para com Deus. Então, ali entrou a natureza pecaminosa e danificou aquela natureza de Deus que estava nele, aquela santidade foi afetada. A santidade de Deus que estava no Adão e na Eva foi danificada, porque o que entrou neles foi o maligno. Foi o maligno, foi o espírito de mentira, foi o espírito de maldição, que entrou através do espírito de mentira, pela tentação. Ele manietou a Eva e enxertou a mentira. A Eva caiu em tentação e pecou, transgrediu e levou também o homem, induziu o Adão também à tentação. Ele caiu nesta tentação, o pecado engodou, transgrediu e a maldição entrou.
a maldição entrou e afetou a alma, porque eles eram almas viventes. Deus, quando os fez, Deus os fez do pó. Tanto primeiramente fez o Adão, fez da terra, fez o boneco adornado, imagina que era muito bonitinho, o bonequinho, mas para dar vida, Deus soprou das suas narinas, nas suas narinas do seu espírito, e o Espírito de Deus desceu ao coração do Adão, bombeou o coração, e então o homem passou a ser alma vivente. Podem ler lá em Gênesis desde 1, 2, 3. O homem foi feito alma vivente. E a vida começou aonde, amados? No coração. Por isso é que o Salomão, ele diz que sobre tudo que nós devemos guardar, guarde o seu coração, porque é dali que procedem as saídas da vida. Então, porque Deus adornou, mas fabricou o homem, fez o homem e pôs lá o coração, que é a máquina da vida, não é? Se ela parar, acabou tudo. Então, é dali que procedem as saídas da vida, e quando Deus decidir que acabou, então a máquina, o coração para, o espírito volta para ele que o deu. E eu acredito e acredito bem, não é? É a fé, mas também o discernimento de Deus, que Deus pôs fé no homem, que quando eles transgrediram, eles pecaram e caíram em transgressão, e a maldição entrou assim na terra, Deus, quando expulsou-os, Deus só guardou o jardim do Éden para que eles não entrassem, porque estavam contaminados, morreram espiritualmente, porque Deus disse: não comam da árvore que está no meio do jardim, porque se comerem vão morrer. Mas eles cuidaram que não fosse a Eva. O Satanás, quando enganou-a, disse que não vai morrer. Isso é que o Deus quer, é que vocês não tenham sabedoria igual a ele, por aí fora. E quando ela comeu, ela viu que não morreu. Mas só que ela não entendeu o significado daquela morte. Era morte espiritual. Por isso é que nós temos que obedecer a Deus na íntegra, como ele diz. Faz assim, temos que fazer assim. Nós não podemos questionar a Deus, nem duvidar, nem argumentar, nem porfiar, porque ele é quem sabe. Ele, às vezes, ele não diz tudo, amado. Ele diz-nos e vai nos revelando conforme a nossa obediência e sujeição. E ele somente estabeleceu uma ordem: não comam daquela árvore. Ponto final. Obediência. Deus disse não, não e não. Pura e simplesmente. Não tem que estar aí a pescrustar para saber por quê. Por que não tem que comer? Por que isto? Por que aquilo? Por que isso? Esses muitos porquês às vezes nos levam ao inferno. E é isso que aconteceu com a Eva, e ela consequentemente contaminou o marido. E quando eles caíram, Deus expulsou-os, eles estavam em maldição, eles tiveram os filhos, certo? Abel e Caim. E quando os dois foram levar as primícias das obras das suas mãos, frutos da sua produção a Deus, em gratidão a Deus, foram levar as suas ofertas. Deus atentou para a oferta do Abel, porque foi uma oferta singela, do coração, cheio de amor. E Deus diz como tem poder para discernir as intenções dos pensamentos, dos corações, esquadrinhar os nossos rins até as nossas entranhas. Ele vê, ele é o fabricante, ele sabe. Então, ele discerniu e concluiu que a oferta do Abel veio do coração, veio cheio de amor. Então, ele atentou para a oferta do Abel e não atentou para a oferta do Caim. E o Caim viu o amor com que Deus recebeu a oferta do Abel. E ele, então, caiu-se-lhe o semblante. Vamos ver aqui em Gênesis 4. Caiu-se logo o semblante. Vamos ver aqui exatamente, aqui em Gênesis 4. Sim,
Exatamente. Ali no versículo 7, mas para Caim, e vamos ver a partir do versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Deus viu nele a inveja. Deus viu nele ciúmes para com o irmão. Então Deus discerniu o sentimento maligno que estava nele. Então o que disse o Senhor? Porque te irastes e porque descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se tu também trouxesses para mim uma oferta cheia de amor, singelo, um coração singelo, um coração grato por tudo aquilo que eu faço por ti, que te dou, por tudo aquilo que eu sou soberano, sou santo. Se ao trazeres uma oferta para mim nestas condições, amor singelo e cheio de gratidão, não atentarei também eu para a tua oferta? Não me agradarei também da tua oferta e de ti e das obras das tuas mãos? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta. Então, se não fizer bem, o que quer dizer? Que ele está em pecado, ele está em transgressão. E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Ou seja, quando Deus diz isso, Deus disse a ele para que ele tenha um autodomínio sobre aquilo, sobre aquele sentimento de ciúmes, de ira que veio sobre o Abel. Deus disse para que ele tivesse o autodomínio. Se tu fizeres bem, se tu desejares bem, se tu almejares o bem, então vais ter o autodomínio sobre todo aquilo, todo o mal que sobrevém ao teu coração, à tua mente para te dominar. E é exatamente isso. E então, Deus viu, e isto, o apóstolo Paulo também diz a mesma coisa em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus nos deu um espírito de temor, um espírito de fortaleza, um espírito de moderação, um espírito de amor, de fortaleza e de moderação. É exatamente esse espírito que Deus adornou o homem. Mas quando o Caim matou o Abel, Deus então viu quão danificado estava a natureza humana com o pecado. Isto foi a maldição hereditária. Os pais pecaram, os filhos nasceram e nasceram com a maldição, herdaram a maldição. Então Deus viu ali um problema gravíssimo. Logo manifestou-se logo no Caim. Caim o Adão e Eva estavam bem, claro, destituídos da glória de Deus, não é? Estavam em pecado, estavam em transgressão, mas os seus filhos, Deus viu o impacto do pecado deles, da maldição que entrou neles no Caim. O Abel estava bem, né? O amor de Deus, né? Um espírito do amor de Deus ainda estava a operar, operou no Abel, e o Abel tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas já o Caim, Deus viu que a natureza pecaminosa dos pais, quando entrou o pecado, afetou o Caim. Então, e Deus viu que afetou muito e danificou a natureza que Deus lhes tinha dado. É uma natureza do Espírito de Deus. E como eles caíram em tentação, então ficaram destituídos da glória de Deus, estavam separados de Deus. Então Deus viu aqui um grande problema. Um grande problema. E todos aqueles que nasceram depois, descendentes do Adão e Eva, Deus, então estávamos vazios de Deus. Homem natural,
sem domínio próprio, sem domínio sobre o pecado, sem domínio sobre aquela natureza pecaminosa que entrou por Satanás, induzido por Satanás, pela seta inflamada maligna, pela cegueira espiritual, pelo espírito de mentira que induziu a Eva à tentação. Ela caiu no engodo e contaminou também o marido caiu no engodo. Então danificou esta natureza de Deus que estava neles, e com o pecado de crime que o Caim cometeu, Deus viu quão hediondo, quão grave, quão afetado o homem, a natureza humana estava. E eu acredito que Deus foi preparando um plano, mas só que conforme eles foram se multiplicando, porque Deus disse, ide, multiplicai e povoai a terra, conforme foram se multiplicando, o pecado também foi se multiplicando, e o homem perdeu o controle sobre tudo, sobre o bom, perderam o bom senso. Era só matar uns aos outros, roubar uns aos outros, fornicar uns aos outros, é pecado de tudo quanto era casta. Então Deus viu quão estava danificada a natureza humana. Deus então levantou Noé para pregar o arrependimento, para que o povo, aqueles que quisessem Deus, entrassem na arca, porque Deus iria dizimar a terra, porque é a solução que ele viu para eliminar tamanha abominação que se multiplicou na terra. Era aberração, era prostituição, muita aberração de pecado. Deus não aguentava, e Deus é santo. O pecado contra a santidade dele fere a santidade dele. Ele não pode estar perto do pecado, por isso é que ele expulsou do jardim do Éden o Adão e Eva. Deus é soberano. Deus não, onde há desobediência, onde há insubordinação, onde há desafio à autoridade, desacato à autoridade dele, ou desacato à autoridade instituída por ele, isto é abominação, isto é afronta à sua autoridade. Então ele não perdoa, e então ele tinha que disciplinar o povo, mas o povo não ouviu ao Noé. O Noé pregava, mas ninguém quis ouvir, ninguém honrou ao enviado de Deus, que foi o Noé. Então, quando chegou o momento, o juízo de Deus caiu sobre toda a humanidade, e Deus então separou e escolheu aqueles que disseram, eis-me aqui, Senhor, entrem no barco, e entraram todos na arca, e aqueles que não ouviram pereceram todos, porque era muito pecado. E uma nova geração a partir de Noé nasceu, cresceu, multiplicou, vieram outros, mas o pecado estava no homem, na natureza pecaminosa. E só aqueles que entregavam seu coração a Deus, então é que recebiam o Espírito de Deus e eram guiados por Deus e não pecavam contra Deus. E nós temos muita descendência temos o Abrão é um deles, não é? O Noé, descendência de Noé e por aí fora. Mas havia muito pecado sobre a terra, havia muito crime sobre a terra. Sodoma e Gomorra são duas cidades que afrontaram muito a Deus, e Deus não aguentou a aberração de homossexualidade. Antes que eles cometessem o crime de homossexualidade, o pecado de homossexualidade, eles cometiam várias aberrações, matavam, enfim, arrombavam, destruíam, só para cometer o pecado de homossexualidade. E Deus não aguentou, então Deus teve que dizimar também Sodoma e Gomorra. Amados, tudo é a origem do pecado, é só a desobediência. Até os dias de hoje, a origem dos problemas dos moradores na terra é a desobediência e insubmissão ao Criador. E então andam desgarrados, sem pastor divino, sem o seu Criador, e são homens naturais vazios de Deus. Não têm o espírito, é o homem natural, como Deus fez do pó. Só estão em pé porque é o Espírito de Deus que dá a vida.
mas a natureza, a alma vivente, está vazia do espírito da vida. Não tem aquela vida de Deus que é pelo espírito, não tem, estão mortos espiritualmente. E todo aquele que está morto espiritualmente chama-se de homem natural. É vazio de Deus. Está com natureza pecaminosa. Tem ainda a natureza da maldição do Adão e Eva. Não são Adão nem Eva redimidos. Eles são ainda malditos, porque ainda estão na maldição da lei da escravidão do império satânico. Estão a entender? É muito importante que você entenda isso, amado, porque muitos não recebem salvação e vida eterna porque não entendem o processo de ressurreição. É muito simples, não tem ciência, não temos que estar a adornar ali com palavras difíceis academicamente cheio de doutrina. É straightforward, é muito simples. E então, nisto, Deus então, ele então fez um plano para que o homem recebesse o espírito de adoção dele, que vem pela semente de salvação e vida eterna. E foi por isso que Jesus Cristo veio. Ele amou-nos, ele nunca quis matar homem nenhum, ele não teve prazer, porque ele se tivesse prazer em matar o homem, a criatura, feituras, obras das suas mãos, primeira pessoa que ele teria morto era o Adão, porque ele ficou muito aborrecido com o Adão. E ainda mais quando o Adão disse, foi a mulher que tu me fizeste que me induziu a pecado. Mas não, Deus castigou-o mais porque era ele quem tinha autoridade. Se a mulher caiu em tentação, você pega na mulher e leva ao Senhor que te deu. Senhor, tu me deste esta mulher, mas olha o que ela fez, ela desobedeceu. Então Deus iria resolver, mas você então entrou em pecado com ela, mas quando Deus apareceu e viu que você estava nu, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Isto aqui é mentira do diabo, é o jugo do diabo. Deus viu logo que eles entraram no jugo do diabo, que isso não era o jugo de Deus, porque o Deus é Deus verdadeiro, não é? E ele automaticamente, ele disse, é a mulher que me deu, não, ele podia dizer, Senhor, eu peço perdão, porque eu tinha autoridade, mas eu caí em tentação. Desculpa, é empurrar para outro, acusar. O inimigo, ele tem sempre um bode expiatório. Então ele diz, não fui eu, é aquele. Então Adão, é a mulher que tu me deste, foi ela que pecou. Mas Deus diz, você é quem pecou, porque você é quem tinha autoridade, e então o juízo vai ser mais pesado para ti, e é pesado para o homem até os dias de hoje. É o homem quem tem a responsabilidade. Jesus Cristo, ele veio e ele restituiu essa autoridade a todos nós, ao homem. Ele restituiu a hierarquia de Deus na raça humana, e é preciso que todos recebam. Enquanto nós não recebemos o espírito de adoção de Deus que clama Abba Pai, nós continuamos a ser o homem natural, tal como Adão e Eva depois de pecarem. E é por isso que o mundo está como está. Mesmo quando muito de nós recebemos Jesus Cristo, nós não nos firmamos em Cristo. Porque quando recebemos a semente da salvação e vida eterna, dá-se, amados, apenas a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Quando nós, pela fé, cremos que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele morreu na cruz, pela obediência dele, o sacrifício na cruz, o sangue derramado rasgou o véu do pecado, ele consumou o pacto, reconciliou-nos com o amor do Pai, com o reino de Deus, e ele desceu ao inferno, ele julgou Satanás por esse crime que ele cometeu, com essa transgressão que ele cometeu contra o Pai. Ele roubou o homem do Pai, ele roubou aquilo que era de Deus, a glória de Deus. Adão e Eva eram a glória de Deus que ele roubou.
E Deus teve que expulsá-los, teve que se afastar deles por causa da natureza pecaminosa que entrou neles. Então, Jesus foi ao inferno para julgá-lo e condená-lo e tomar-lhe a chave da morte e restituir-nos assim a vida. Restituir-nos a vida. E quando ele ressuscitou, e consumou então essa restituição. Ele restituiu-nos aquilo que tinha sido roubado no Jardim do Éden por Satanás. Então, assim que ele ressuscitou, está comprovado que ele vive, e ele vive, todos aqueles que o recebem são ressuscitados do morto. É espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, estou a ler em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por isso é que todos nos chamam malucos. Amados, quase todos me chamam de maluca. Eu estive aí no Ipswich, ali no centro, a evangelizar, as pessoas a passarem a chamarem de maluca, não é? Homem natural. E o que eu dizia? Arrependa-se no nome de Jesus e converta-se para a salvação da sua alma. Porque Deus usa exatamente coisas loucas para confundir as sábias. Aqueles que nos chamam de malucos, eles cuidam que são os sábios, mas é eles que são loucos, porque rejeitam o Criador, rejeitam a natureza da vida, o espírito de redenção, o espírito de Deus, rejeitam. Eles têm o espírito de Deus, todos nós, todas as criaturas têm, não é? Esse espírito que nos sustenta, que nos dá vida, para que nós, é o fôlego. Mas quando Deus retira o fôlego, acabou-se. Somos feitos alma vivente. Deus retira o fôlego, o corpo tomba, vai para debaixo da terra. Para onde é que a tua alma vai? Sabendo que a verdadeira natureza do homem é a alma. Nós temos 3 elementos, amados. Nunca vão atrás de ouvir aquelas teologias em que diz que o homem não tem 3 elementos. Deus expressamente me disse, nós somos, ele não só me disse, ele mostrou-me em espírito. Somos feitos de 3 elementos. E nós somos almas viventes. Almas viventes. Habitamos no corpo. E o espírito dele é que vivifica tanto a alma como o corpo. Quando este fôlego sustenta-nos o corpo, mas quando ele decide que é o fim para nós aqui na terra, é ele quem decide, amados. Não importa a gravidade do problema que você tenha no teu corpo, na tua mente e na tua alma. É Deus sempre quem tem a última palavra, porque ele é o fabricante. No inferno não tem poder em ti. Os bruxos não têm poder em ti. Ninguém tem poder em ti, amados. Ninguém. O inferno não tem. Jesus Cristo pagou. Jesus Cristo restituiu-nos. Ele restaurou aquilo. Ele restituiu ao Pai aquilo que lhe tinha sido roubado. Ele nos resgatou das mãos de Satanás. Ele não tem poder em nós. Ele só tem, Satanás só tem poder naqueles que rejeitam o Pai, mas ele não tem poder em ceifar a nossa vida, amados, porque a nossa vida depende somente de Deus. Só quando Deus lhe permite. Pode levar a carcaça. Eu vomitei a este. Não, a minha alma não tem prazer. É que Satanás leva. Mas enquanto Deus não der a permissão, ele treme diante de Deus. Satanás treme diante de Deus. Os demônios tremem e fogem batem de retirada na presença do nome do Senhor Jesus. Deus restituiu-nos isto, amado. Ele nos devolveu. Jesus Cristo, com a rude cruz, ele nos restituiu a vida que nos tinha sido roubada por Satanás. Ele restituiu. E agora, enquanto aqueles que continuam a rejeitar a Deus, eles estão vazios de Deus. Eles são homens naturais, vazios de Deus,
desgarrados de Deus, tal como Adão e Eva quando Deus expulsou-os do jardim do Éden. Desgarrados de Deus, afastados de Deus, destituídos da glória de Deus. Só quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, cremos primeiramente. Primeiro começa com crer, é preciso crer. E depois começa por confessar com a nossa boca. E então é receber. São esses 3 passos que permitem que nós recebamos o Espírito de Deus, o Espírito do amor de Deus, que clama Abba Pai, o Espírito de adoção, por meio da fé, para que nós voltemos a ser filhos de Deus. Então recebemos o Espírito da promessa. Recebemos, ela vem como uma espécie de semente de salvação e vida eterna. Semente de trigo, Jesus Cristo chama de trigo. De salvação e vida eterna. Ela quando entra em nós, recebemos, nós não sentimos, mas eu até costumo, quando eu costumo dar o exemplo. Nós estamos mortos, entrou a semente e ressuscitamos. Ressuscitamos. E nós não sentimos, nós não vemos mudança, mas em nós, a nossa natureza, a alma foi restaurada, foi ressuscitada. Agora, a alma foi ressuscitada, amados. Quando ela é ressuscitada, entrou o Espírito Santo de Deus em nós, entrou vida. Mas é preciso nós, então, entrarmos num processo de santificação progressiva. Neste processo de santificação progressiva, é Deus, é Jesus Cristo quem vai dar crescimento a esta semente de salvação e vida eterna que entrou em nós. Essa ressurreição tem que ser vivificada, ela tem que ser regenerada. A nossa natureza pecaminosa que foi danificada com o pecado, com maldição, é justificada, a nossa natureza é justificada diante de Deus. Então Deus ressuscita, mas há trabalho a fazer. Há trabalho a fazer porque ela está danificada. Parte, não completamente, mas parte, mais do que metade da natureza humana do homem foi valores morais, valores éticos, valores os frutos do Espírito, para que melhor entendam, foi danificado com a maldição que entrou no homem. Mas conforme nós fomos ouvindo a palavra, conforme nós fomos meditando, estudando a palavra com reverência, com amor, com expectativa de conhecer o Criador, conforme nós fomos crescendo na palavra, fomos caminhando, então Jesus, esse Espírito de Deus que entrou em nós, ele vai nos vivificando, vai nos regenerando. Vamos passando pelo processo de regeneração. Para quê? Para nascermos de novo. Muitos cuidam que receberam Jesus Cristo, a semente entrou, já nasceram de novo. Não, amado, dá-se a ressurreição. Dá-se a ressurreição dos mortos. Somos ressuscitados com a semente de salvação e vida eterna que entra em nós. E naquele momento deu-se a santificação instantânea. Deus nos santificou para e nos deu autoridade para irmos a Ele através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Então dele já recebemos o amor dele, recebemos a proteção dele, ele nos protege, porque a partir do momento que recebemos, então voltamos a ele, reconciliamos com ele, então ele começa a nos amar, começa a tentar para as nossas causas. Todos os novos convertidos, quando recebem Jesus Cristo com alegria, Deus cuida, Deus abençoa a todos, amados. Deus abençoa porque é bênção de Deus, é bênção do Abraão,
ladrão que entrou em nós, que chegou a nós naquele momento. Nós fomos resgatados da maldição naquele momento que recebemos Jesus Cristo. Fomos resgatados da maldição. É espiritual, nós não vemos. O homem não vê com olhos carnais. Vemos com os olhos da fé para aquele que crê, mas nós não vemos nada, nós não sentimos, mas nós só vamos compreendendo e vai havendo mudança conforme nós formos perseverando nessa fé. A fé, esta semente de salvação, ela cresce consoante a nossa fé for crescendo em Cristo Jesus, na palavra, em Jesus. Estamos firmes na igreja, fazemos cursos bíblicos, batizamos nas águas, nós depois decidimos servir. Quer dizer que o amor cresceu. O amor a Deus, quando cresce em nós, é a fé que cresceu. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e é liberta por palavras. Como é que ela é liberta por palavras? Porque nós estamos a praticar a palavra, então damos passos de fé em Cristo, que decidimos servir a Deus, não conformamos mais com esse mundo. Nós já não ficamos em casa quando sabemos que tem reunião, mesmo que tem reunião 2 vezes, 3 vezes, vamos estar ali em todas, vamos nos esforçar, mesmo se temos um emprego que não dá para irmos, vamos pedir ao líder: ai, ora por mim, para que Deus me dê um trabalho, um emprego, para que eu possa honrar a Deus. Eu quero servir a Deus. Muito, pelo menos comigo aconteceu assim, amado. Eu logo do princípio, eu trabalhava muito. Eu saía, deixava em casa os meus filhos, a minha mãe é que cuidava deles. Mesmo quando a minha mãe foi-se embora, era a irmã mais velha quem punha a irmã mais nova na carrinha, e eu pagava, eu e o pai pagávamos a carrinha. A carinha vinha, era mais velha que iam as duas na carinha. A carinha então da escola voltava a trazê-los. Eu às vezes chegava, eram quase meia-noite, estou a trabalhar, e quando saía do trabalho passava direto, e às vezes ia buscá-las na sexta-feira. Hoje, por exemplo, é o dia que eu na altura era pastora de jovens. Eu estou na igreja, normalmente na primeira sexta-feira de cada mês é o batismo, então ficávamos para a vigília até as 3 da manhã. Às vezes eu ficava mesmo em pé, porque eu se sentasse já era, então tinha que pôr em pé ali, louvava a Deus. Na altura a igreja maná era fogo, a vigília até de manhã, amado, até as 3 da manhã, saíamos de lá bem fortes, entrávamos cansados, mas saíamos bem firmes, bem fortes, aleluia. Né? E então nisso eu era zelosa, e eu não estou a elogiar-me, mas era o Espírito de Deus que me conduzia. Lá está, Ele conduz a você. Quando você abre o coração, Ele faz coisas contigo. Deus leva-nos além da nossa capacidade. Deus leva-nos além daquilo que nós pensamos. Nós, quando entregamos nosso coração a Deus, abrimos nosso coração para dar a Deus, amados, nós fazemos coisas que dissemos: eu consegui. Mas como é que eu consegui? É Espírito, a nova natureza que entrou. Você ressuscitou dos mortos, amados. O morto já não tem poder em você. O pecado já não tem poder em ti. Nada, o mundo já não tem poder em ti. Você é mais do que vencedora. Você ressuscitou. Glórias a Deus. Então, essa ressurreição, conforme você vai ouvindo a palavra, se você tiver prazer na palavra, ela vai vivificando essa semente. Ela vai regenerando a tua alma. Os teus pensamentos vão sendo mudados. Aquilo que você pensava, se tinham pensamentos que eram maus, deixa de ter. Se tinha um coração muito difícil de perdoar, você você vai ter esse espírito que o apóstolo Paulo aqui fala, que é o Espírito de Deus, que nós precisamos para ter o autodomínio sobre tudo que é de mal. E também sobre exageros de tudo que é bom. Está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação. E esse espírito só entra em atividade quando recebemos o espírito da promessa de Deus que clama: Abba, Pai. É só, amados, enquanto nós não temos o autodomínio sobre o pecado, se nós não recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Nós não temos domínio sobre as nossas emoções na sua plenitude se nós não recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós não temos o domínio sobre muitas outras coisas enquanto nós não recebemos o Espírito de Deus. Por quê? Porque estamos vazios de Deus, somos homens naturais, destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Estão a entender, amados? É muito importante que você entenda. Esta é uma lição pequenina acerca de ressurreição. Tem muito mais, mas eu estou a dar aqui um pequenino para que você entenda o processo de ressurreição e para que você entenda o porquê que o mundo está como está. Porque quando esta semente de salvação e vida eterna entra em nós, é suposto nós congregarmos para sermos instruídos, para sermos corrigidos e instruídos na palavra, no amor de Deus, na vontade de Deus. É suposto nós ficarmos firmados na videira. A videira é a palavra. É suposto nós bebermos do rio de autoridade de Jesus Cristo para vivificar esta semente, regenerá-la e fazê-la crescer até nós nascermos da água e do Espírito Santo. João 3. Nós não nascemos da água e do Espírito Santo automaticamente, não, amados. Isso é espiritual. A água, quando nós batizamos, é para arrependimento. Mateus 3, o João Batista explica que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é um outro processo que nós, o homem, não podemos fazer. Não importa quanta unção nós tenhamos, nós não batizamos com o Espírito Santo. Deus não nos deu esse poder. É Ele quem faz. É a missão de Jesus Cristo batizar a todos com o Espírito Santo. Mas se você não entra no plano do processo de salvação e vida eterna para completar o processo, o ciclo de crescimento da tua semente de salvação e vida eterna, você nunca vai crescer espiritualmente. Você pode ter conhecimento da palavra, mas você nunca vai ter discernimento do Espírito, porque você continua o homem natural. Dá para entender, amado? O homem espiritual é quando ele nasce da água e do Espírito Santo. Então, quando ele nasce na água do Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, então ele está pronto para subir com Jesus Cristo. Jesus Cristo, se vier, ele vai direto. Porque ele recebeu esse Espírito, foi batizado com o Espírito Santo e glória a Deus. Jesus Cristo diz em João 3, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não verá, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito Santo não verá o reino de Deus. Então é muito importante que você entenda esse processo. Estes são primeiros passos, esse é leite racional que todo crente tem que entender para cooperar com o Espírito Santo, para ter comunhão com o Espírito Santo, para obedecer a Deus e se firmar na congregação dos santos para ser discipulado, para ser ensinado, para ser corrigido, para ser instruído em mansidão de sabedoria divina, para nascer então da água e do Espírito Santo genuinamente. Nisto, amados, esta lição é muito pequenina. Tudo aquilo que nós vemos está acontecendo no mundo. Há pessoas, eu me lembro, amados, aquela senhora, nunca vou me esquecer daquela senhora, é portuguesa nativa, de etnia branca. Eu estava a evangelizar, na altura era Covid, já estávamos de máscara, mas ainda não tinham sido decretado o confinamento. E eu fui à rua evangelizar em toda a marginal e as pessoas recusaram. Os portugueses resistem muito a Deus, a palavra. E eu então vi um casal de idosos sentados e eu vi o rosto dela, ela estava tão triste, tão triste. E eu parei e o meu filho deu o papel, o folheto ao marido. O marido fez assim e ele ficou todo tão tristinho. Na altura ele tinha 7 aninhos. Ele ficou todo tão triste, tão ofendido que o Senhor fez-lhe assim. E eu então comecei a dizer-lhe, olha, é
momento para receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Nossa vida está na mão de Deus. E ela disse, muito tristinha, amado. Ela estava tão tristinha, até que fiquei toda eu tristinha também com ela. Ela disse, se Deus realmente existe, por que Deus permite tudo isso? Pessoas a morrerem, não há cama nos hospitais, mas já nem, já nem há caixas para enterrar as pessoas, estão a tirar as pessoas assim nos sacos. Onde é que está Deus? Eu não acredito em Deus. Eu disse, minha querida, não é Deus. Isto é o pecado do homem. Esta é a natureza pecaminosa. Este é o homem natural que não conhece a Deus, que está destituído da glória de Deus. Por isso é que está a pecar assim, não tem amor para com o seu próximo, não se identifica com o ser semelhante a si mesmo. Ele vê o ser semelhante a si mesmo, mas ele vê ele como lixo. Não tem um amor de coração, não tem amor pelo seu próximo, está vazio, está seco. É por isso que está, eu não acredito em si. Eu não acredito em si porque Deus existe e ele tem poder para parar. Ele disse, ele existe e é ele quem permite para que o homem se arrependa. Para que o homem se arrependa dos seus pecados. Por isso que eu estou a falar, arrependa-se. Ele existe, ele vive e reina. Você só tem que aceitá-lo. Mas o marido dizia, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E pronto. Já viu? O homem, conforme vão fazendo isso, vão blasfemando de Deus, do Criador, vão cuspindo na graça redentora, mas o juízo de Deus recai sobre todo mundo. E quando temos governos que rejeitam, que fazem igualmente aí isso, como fez esse casal, e ainda mais fazem pior, quando vão buscar outros deuses para poder dar-lhes, para mantê-los no posto presidencial, amados, ali é que tudo se torna, não é? Por quê? Porque o homem, nós precisamos de Deus. Este vazio que está em nós é necessidade, que é a maldição que deixou esse vazio. E esta maldição só é restaurada, só é transformada em bênção por Jesus Cristo, quando recebemos Jesus Cristo. Mas enquanto o homem continuar a recusar a receber a seiva da vida vindo do Criador, enquanto o homem continuar a recusar ficar desligado do cordão umbilical com o seu Criador, ele vai estar vazio, a sua alma vai estar vazia. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele vai ter um vazio, um buraco no seu coração, na sua alma. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o Espírito do amor de Deus que clama Abba Pai. Ele está vazio. Ele é o homem natural que vive pela sua sabedoria, que vive pelos seus princípios. Ele estabelece os seus princípios. Ele gere a volta de tudo que ele tem, e o Deus dele é o dinheiro e toda a sabedoria dele. E isso tudo, amado, é da terra, é terrena, é animal, tem um fim. Mas o Espírito de Deus é eterno. E é isso que Deus veio atrás de você e de mim. Deus não enviou o seu filho de ânimo leve. Foi planeado, foi um plano estruturado, planeado, faseado, com todos os elementos e com tempo destinado para que tudo se cumpra no tempo de Deus. Nada se cumpre dentro do nosso tempo, amados. Nós podemos chorar, gritar, Senhor, eu tenho essa experiência, amados. Eu tenho que esperar. Eu já tenho dado aqui o testemunho que eu estava a gritar, ai Senhor, eu já não aguento, e o Senhor então me apareceu, Ana Isabel, todas as tuas orações foram ouvidas, todas as tuas orações foram respondidas, porque foram todas achadas justas diante de Deus, mas agora tenha paciência. Está a ouvir, amado? Tenha paciência. Eu estava aflita, estou aflita, estou. Eu preciso de recursos? Preciso. Preciso de reforços? Preciso. Mas é no tempo dele. Nem que eu berre, nem que eu espernie, nem que eu quê. Eu tenho que ser resiliente. Ganhando o espírito. Eu tenho que granjear
o fruto do Espírito, que é paciência e viver pela fé e esperança, perseverar na esperança, amados. Enquanto esse fruto do Espírito não forem granjeados e serem bem temperados, Deus não vai dar a luz verde para a bênção de Abraão, que nós gritamos: Pai, abençoa aqui, Senhor, abençoa aqui, Senhor, olha para isto, Senhor, olha para isso. Ele vai nos sustentando, Ele vai nos encorajando, Ele vai nos dando alegria, Ele vai suprindo nossas necessidades básicas, Ele não nos deixa falar com nada, mas aquilo que nós precisamos tem que produzir fruto do Espírito Santo. Esse espírito de... E como é que nós vamos desenvolver esse espírito de fé e esperança que vem pela paciência, para esperar no Senhor, para esperar no tempo de Deus? É o espírito de moderação, de fortaleza e do amor que está em nós, que temos que buscá-lo para poder, temos que acioná-lo pela fé, e mortificar os nossos membros para a ansiedade, para tudo aquilo que nos apoquenta e nos rouba a bênção de Deus, que só vem quando nós aprendemos a esperar nele. Temos que ser resilientes nisso. Resiliência sai em nome de Jesus. Resiliência é o código de honra de Deus. Fé é o código de honra de Deus. Perseverança, esperança, temperança, paciência são códigos de honra de Deus. Então, se o homem não tiver o espírito de moderação, esse espírito de Deus, para poder trabalhar, para convencer que há esse espírito nele. Quando Deus disse ao Caim que ele tem esse espírito dentro dele, para ele ter domínio sobre esse espírito que estava a operar nele, para aquele espírito de ira, de ciúmes, que Deus viu nele, Deus disse: tu tens esse espírito, tu tens o espírito de moderação, domina sobre ele, controla-te. Mas Deus viu que, como quando ele matou o irmão, então Deus concluiu quão danificada estava a natureza humana. Então, o homem natural está assim, como Caim tem. Quando se ira, não olha nada. Por isso é que matam, por isso é que roubam, por isso é que prejudicam uns aos outros, defraudam uns aos outros, têm inveja, têm ciúmes, até do próprio irmão, até casais que estão a fazer coisas em conjunto, mas têm inveja uns dos outros. Famílias dentro do lar nunca têm a sabedoria, não têm aquele espírito de fortaleza, de moderação, do amor, para ter o entendimento de que se uma família, se um membro de família é bem sucedido, todos os outros são bem sucedidos. Não, a cegueira vem, os outros membros da mesma família cobiçam, falam mal, denigrem esta imagem, tudo fazem para que este membro não seja próspero. Não foi assim que fizeram com Jesus Cristo? Os irmãos dele fizeram isso. Mas Jesus Cristo os perdoou. Por quê? Porque a natureza pecaminosa. Estavam vazios do Espírito. Como não receberam Jesus, não quiseram ser discípulos, escarneceram, ainda tinham inveja dele e diziam para ele ir para até onde ele era perseguido. Eles hipocritamente diziam: já que és conhecido, vai para Jerusalém para seres ainda mais famoso onde quer. E era onde queriam lhe matar, não é? Isto é o que? Inveja. Inveja que mata, é natureza pecaminosa. Quantas vezes o Pedro era discípulo? Pedro amava o mestre. Isto não tem dúvidas, amados. Ele amava, mas ele não tinha o controle sobre a natureza pecaminosa que ainda estava nele. Quando ele disse ao mestre: mestre, eu vou contigo até a morte, eu moro por ti, eu dou a minha vida por ti. E Jesus, como já sabia que ele não estava convertido, ele recebeu, era discípulo, andava com ele, viu muitos milagres, por isso maravilha, por isso ele viu mesmo que era filho de Deus, tanto mais que Deus falou por ele,
Quando Jesus perguntou-lhe, e vocês, o que é que o povo pensa de mim isso? Mas e vocês, quem é que vocês pensam que eu sou? Uns disseram, é o Moisés, outro é o Elias, outro, ele então disse, filho de Deus. Então ele reconheceu que essa revelação foi dada por Deus ao Pedro. Ele disse, Jonas, Bar-Jonas, tu estás correto, esta revelação foi vinda do meu Pai. Ele era usado inclusive por Deus. Mas a natureza pecaminosa estava ali. Estava ali nele, operava muito. Outra vez, Jesus disse, Pedro, olha que Satanás pediu-me para vos ir andar. Quando tu te converteres, tu testemunharás de mim. Ele era paciente com todos os discípulos. Por isso é que ele me disse, Ana Isabel, eu dava-me com todos os meus discípulos, mas o João me compreendia. Só o João tinha nascido de novo. O João entrou no Espírito. O João só não podia era cumprir a missão do mestre, mas se ele pudesse, ele teria feito. Né? Tal era o amor que ele tinha pelo mestre, porque ele compreendia que um homem que não tinha nada a ver com o mundo, mas despiu-se de toda a sua glória com o Pai para vir ao mundo aturar pecadores, ser humilhado, estar debaixo da opressão satânica com tanto sofrimento. Então ele se compadecia muito, porque era como se ele estivesse nos sapatos de Jesus Cristo. Então, por isso é que ele diz, Ana Isabel, eu dava-me com todos os meus discípulos, mas o João me compreendia. O Pedro desafiava, então via-se aqui a natureza pecaminosa. E Jesus, como claro que testou-lhe, não é? E nisso é para quê? É para a glória de Deus, é para que ele se converta. Jesus então profetizou, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E foi quando Jesus foi preso, 3 vezes ele negou a Jesus. E ele lembrou-se daquilo que Jesus disse. E aí deu-se o arrependimento genuíno que ele produziu, fruto do Espírito Santo. Ele nasceu de novo ali. Esse foi o genuíno arrependimento. É Mateus 3, quando o João Batista diz, arrependei-vos e produzis, pois, frutos de justiça de Deus. E o Jonas produziu frutos de justiça de Deus. E nisto, o outro exemplo que nós temos, o Judas. O Judas, durante o tempo que ele esteve com o mestre, ele viu milagres, prodígios, maravilhas. Eu acredito que ele amava Jesus. Mas a natureza pecaminosa, ele não deixou que a palavra que ele recebia o regenerasse, transformasse a mente dele, tal qual ele permaneceu o homem natural, via, ouvia, comia com o mestre, estava em todo lugar com o mestre, ele era o tesoureiro do mestre, mas ele roubava. A todo tempo, quando nós recebemos Jesus Cristo, é suposto nós nos santificamos automaticamente. Se roubava, não rouba mais, amado. Se fornicava, para de fornicar. Se é homossexual, para de ser homossexual. Ouça a palavra e busca a resiliência. Busca a satisfação, busca em Jesus a luz e a bonança, busca força, refrigério, busca sabedoria e busca o poder no Espírito Santo que entrou em você para transformar a natureza velha em nova natureza. Porque você recebeu o Espírito de Deus, você ressuscitou dos mortos, mas há trabalho a fazer para crescer essa semente, para engolir toda a trevas que está em você, para engolir todo o pecado, até erradicar o pecado em você e em mim. Então esse é um processo que leva tempo. Por isso é que Jesus ele é paciente. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor nunca falha. É de Jesus, amado. Nós nos cansamos uns com os outros. Nós berramos uns com os outros. Nós não conseguimos suportar uns aos outros por muito tempo. Mas aquele que tem o Espírito de Deus que clama a Pai, e aquele que busca, espera no Senhor,
Ele renovará as suas forças. E esse amor de Deus vai entrando. Todas as vezes que ele meditar na palavra, todas as vezes que ele tiver comunhão com o Espírito Santo, todas as vezes que ele ouvir a palavra, então essa semente vai crescendo, vem a fé. Se acordou indisposto, mas acordou, teve comunhão com Deus, vai ter toda a disposição para poder fazer aquilo que nem imaginou que fazia durante o dia. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que nos renova as forças, amados. É o Espírito que vem, é como um pão que alimenta. Jesus disse, eu sou o pão. Um pão da vida, e é o pão que alimenta. Por isso é que ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que precisa, porque procede da boca de Deus. Como almas viventes, nós precisamos de ser alimentados. Essa alma precisa de alimento, mas você vai alimentá-la com vinho, vai alimentá-la com discotecas, vai alimentar. Ai, eu preciso me divertir. Ai, eu já não aguento isto. Ai, a minha cabeça estoura. Eu vou sair daqui, eu vou esparecer um bocadinho. Eu já não aguento. Ok, eu preparo, vou me pintar os sapatos, saltos, humilhar roupa. É domingo. Eu vou comer, beber, vou para um ótimo restaurante. Quando você sair de lá, amados. Por quê? Porque você foi alimentar o corpo. Homem natural. Mas se você se empriquitar toda, hoje eu vou buscar o meu Senhor. Hoje eu vou com expectativa de certeza que hoje a apóstola Ana vai ter uma palavra que vai me arrancar ali, vai reavivar-me. O louvor hoje vai estar fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo está à espera. Eu vou ter comunhão com meu Deus e com meus irmãos. Amado, você quando vai assim com expectativa, você sai de lá, mesmo que você entrou caído, você sai de lá rejuvenescido, cheio de fé, cheio de energia, porque você cooperou com o Espírito que entrou em você, o Espírito de Deus que clama, Abba Pai. E é esse Espírito de Deus que clama, Abba Pai, que nos vai convencendo do pecado. Então, o homem natural, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então, como não tem o Espírito Santo de Deus, ele peca com todas as suas entranhas. E é isso que nós dizemos, se houvesse Deus, é homem natural. Não tem Deus, não tem amor de Deus, está vazio de Deus. Olha o Trump. Onde é que está o amor de Deus? Deus mesmo falou pela minha boca. É um oportunista. A semente de salvação e vida eterna nele sufocou com amor ao dinheiro e toda a glória do mundo. Está vazio de Deus. E você vai discutir com um homem deste, vazio de Deus? Você só tem que clamar a Deus. Senhor, lida com ele. É a tua criação, é a tua obra das tuas mãos, Senhor. Lida com ele. É em oração que nós lidamos com tiranias como estas, amados. Em orações, deprecações, intercessões, louvores, ações de graça. E o Senhor, a justiça de Deus vem. Quando espanta, ele já foi. Mas como não há quem que ore, não há quem que busque, se a igreja se reunir em força, ao invés de adotarem esse Espírito de Deus que clama a Pai, unirem as forças, a igreja, vamos orar, vamos sair à rua, vamos louvar a Deus, vamos levar a palavra, vamos interceder, vamos evangelizar. Se toda a igreja cumprir com a sua missão, amado, é o Espírito de Deus, é a unção de Deus. Sai, expulsa o nome de Satanás. É a unção de Deus que se espalha sobre toda a terra, amado. Mesmo que sejamos uma minoria numa localidade, mas maior é Deus que está em nós do que todo o resto que está no mundo. E nós vamos vencer sempre. Com Jesus não há derrota, há vitória, porque Ele venceu por nós. Ele já venceu e nos fez a nós mais do que vencedores. Sobre o pecado somos mais que vencedores. Sobre a morte somos mais que vencedores. Sobre a maldição somos mais do que vencedores. Sobre a derrota, a depressão, a opressão somos mais que vencedores. Sobre a injustiça somos mais do que vencedores. Sobre todas as coisas Ele nos fez mais do que vencedores. Amados, esse é o Espírito de Deus que clama, Papai, está aqui na terra para cooperar conosco, para ajudar a nós nas nossas fraquezas, amado, que toma posse. Mas enquanto nós continuamos a negar a Deus, não culpe a Deus por nada. Ele já fez tudo. Ele já deu tudo.
Ele só quer é que você torne-se para ele, que ele se torne para si. Tão simples como isso. Não tem ciência, amado. O homem só tem que ser humilde e manso e reconhecer que ele precisa de Deus, que ele é limitado, que ele sem Deus é nada. Ele é vazio dele mesmo. Ele é sem sabedoria do alto. Ele está na sua força. A força do homem é limitada. Acaba. Acaba, amados. Não adianta confiarmos em nós. O fôlego que está em nós, ele se quiser, eu estou a falar para ti, ele se quiser que eu expire agora, eu expiro. Quem imaginou que Ananias e Safira iriam expirar naquele dia? Quem, amado? Ninguém. Ninguém, amado. Se Deus decidir apagar todo o planeta, não há mais luz, apaga-se. E não foi assim que ele fez? Não havia luz, havia trevas. Ele disse, haja luz. Não é? Ele disse, haja luz. Ele, quando decidir também apagar a luz, ele apaga a luz. Mas o que é que ele faz? Ele apaga a luz em cada um de nós quando ele disse, o teu tempo aqui na terra terminou. Desligou. O coração parou. Está nas mãos dele. Ele pode. Ele nos fez um favor, amado. É graça. É a graça redentora para nos ressuscitar. E até quando você vai continuar a contender com o teu Criador? Até quando você vai entender que você está nos cabelos dos pés dele? Amados, não adianta. Quer nós queiramos, quer não, vamos ver a glória de Deus de um jeito ou de outro, para a salvação ou para a condenação do pecado, para o inferno. Vamos ver a glória de Deus, porque todos aqueles que negarem, aqueles que escarnecerem, aqueles que fizerem tudo aquilo que afasta Deus dele, quando chegarem no inferno, vão dizer que eu fui enganado. Não, mas você não foi enganado. A palavra está bem juntinho de ti, na internet, nas redes sociais, temos a palavra. Amados, nem que seja curtinha, há pastores, há líderes que não gostam de divulgar a sua visão, ele esconde, porque depois ele tem que vender, não é? Então, é negócio, então ele esconde a visão e não publica a visão, mas ele põe um bocadinho para que você saiba que ele está aqui, venha congregar-se. Não há misericórdia, mano. Nem as igrejas estão a exercer misericórdia para pôr a palavra é nova a cada dia, amado. Nós podemos começar a pregar a palavra num primeiro dia do ano e acabar de pregá-la até o final, Apocalipse. Nós, no dia 1 de janeiro do outro ano, nós quando vamos pegar o primeiro versículo de Gênesis para começar a pregar, vamos pregar algo de novo. O Espírito de Deus renova, ele renova o maná, amados. O maná, o pão da vida, aquele que está no Espírito, aquele que tem sede, que tem prazer na palavra, ele vai dar sempre um maná novo, amados. Deus por dia, ele me dá 3, 4, 5 lições, amados. Eu não tenho tempo para vir pregar para você todas essas vezes. Eu hei de ter. E ele pregar, amados. Eu hei de ser, se for da vontade dele, eu hei de pregar. Talvez não desse jeito, mas nas ruas e em muitos outros lugares. E para o povo todo e por aí fora. Mas é o rio de água viva que ele dá em boa medida recalcar e sacudida a todos aqueles que o temem, a todos aqueles que o reverenciam e a todos aqueles que têm prazer na palavra. Ele tem prazer de dar. Ele dá, amado, ele dá sabedoria, ele dá discernimento, ele dá revelação. E é pelo Espírito dele que está em comunhão com ele. Então conecta, amado. Não viva desgarrado como ovelha sem pastor. Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Enquanto o homem continua a insistir em ser o homem natural, vazio de Deus, desgarrado de Deus, afastado de Deus, ele continua pendurado
empurrado no madeiro, à mercê da escravidão do império satânico, sem sabedoria divina. Tudo que é do homem natural, sabedoria da terra, ele conhece, ele vai para a universidade, ele é doutor, ele é doutorado, é professor, é tudo isso, amado, mas é tudo na terra. Nem que ele seja o homem mais inteligente de toda a face da terra, mas ele continua a ser o homem natural vazio de Deus. A palavra de Deus é mais importante do que tudo o resto, porque ela nos rende a salvação e vida eterna. E enquanto nós estamos aqui na terra, ela nos rende o Espírito da graça. Nós vivemos na graça de Deus. Entramos no projeto do plano de salvação de Deus, entramos no processo de maturação para atingirmos a maturidade espiritual. E quando atingirmos a maturidade espiritual, nós adquirimos uma natureza elegante espiritualmente. A elegância espiritual. Essa elegância espiritual só se vê em circunstâncias, é manifesta em circunstâncias em que o homem natural teria agido de uma forma diferente. Nós, claro que não somos perfeitos, mas nós vamos permitindo que esta natureza nos molde, nos vivifique, nos regenere, e aos poucos vamos crescendo espiritualmente, e os olhos, conforme formos crescendo, ele vai limpando os olhos da mente, são os olhos espirituais, para que nós então tenhamos aquele conhecimento, aquele discernimento que só o homem espiritual ele dá. Ele não dá ao homem natural, ele não dá ao homem carnal, mas ele dá ao homem espiritual. Ao homem carnal que quer alcançar, ele tem que pagar o preço, tem que matar a carne, tem que negar o pecado, tem que negar-se a si mesmo e sujeitar-se aos princípios de Deus, aos princípios, aos métodos de Deus, ao processo de salvação e vida eterna. Nós temos que preencher todo o processo para que nós alcancemos então a graça plena da redenção do pecado. Amém, amados? Pai Santo, no nome de Jesus eu oro, Pai Santo, para que esta palavra vá, Senhor, com entendimento, dê sabedoria, abra os olhos do entendimento de todos que entraram por essa live adentro. Senhor, abençoa, Pai Santo, abençoa com sabedoria, desperta do profundo sono do pecado, Senhor, no nome de Jesus, lava, purifica, santifica, Senhor, de todo o acho, de todo o eu, do homem natural, do caráter, Senhor, ajuda o caráter a esvaziar seu Santo Espírito, continua a convencer do pecado, da justiça de Deus, do juízo do Senhor, para todos aqueles que ainda rejeitam, aqueles que ainda resistem, Senhor, vem ajudar na fraqueza, Senhor. Eu sei que o teu amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas o teu amor não falha. Nós sabemos, Senhor, porque tu nos provaste de todas as maneiras e das piores da maneira na rude cruz, não falhaste, foste até o fim. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vem nos ajudar na fraqueza. Vem ajudar a cada um, Senhor, no nome de Jesus, a tomar uma decisão certa, a escolher o bem e a vida, Senhor, para que o juízo de Deus, a morte e não venha, a mal e a morte não venha sobre todos, no nome de Jesus. Tu és um Deus misericordioso, Senhor, excelente em fidelidade, excelente em mansidão e humildade. Continua a nos ensinar, continua a nos guiar, iluminar os olhos do nosso entendimento, Senhor. Nós precisamos do teu amor, eu preciso do teu amor, Senhor. Vem me guiar, quero contigo andar, vem me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte, vem me guiar, vem me guiar. Você clama, amados, clama aqui mais uma vez, clama para que Deus te guie, para que o Espírito Santo de Deus te guie, para que Ele te ensine, para que Ele elimine os olhos do teu entendimento, para que você tenha luz, cada vez que você ler a palavra, que você entenda mais e mais da sua palavra, para você entender qual é a sua vontade, a vontade de Deus para a sua vida, qual é o teu lugar no corpo de Cristo, onde é que Deus quer que você esteja, o que é que Deus quer que você faça, qual é o teu ministério. Peça a Deus para abrir os olhos do teu entendimento, para que tu andes nos seus caminhos, pelas
veredas das águas tranquilas, por amor do seu santo nome. Fala com Ele neste hino, amados, fecha os teus olhos, fala com Ele. Vem me guiar, quero contigo andar, vem me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte, vem me guiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte, vem me guiar. Mais e mais forte, vem me guiar. Mais e mais forte, vem me guiar. Vem, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu não vivo sem Ti, Senhor. Ajuda-me a viver em Cristo. Ajuda-me a permanecer em Cristo, Senhor, a cada dia e crescer em Cristo, Senhor. Ajuda-me a dar lugar a Cristo, Senhor. A Tua palavra, que ela cresça em mim, que ela me vivifique, que ela me santifique mais e mais, Senhor, para que eu atinja aquela plenitude da glória, da graça de Deus, em nome de Jesus. Ajuda-me a levar a Tua palavra, Senhor. Ajuda-me a partilhar o Teu amor, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho conhecido, que eu tenho aprendido de Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a partilhar com os outros, para edificação, para consagração, para salvação de vida eterna. Ajuda-me a cooperar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, Senhor, e tudo aquilo que Tu fizeste, e aquilo que eu sei que Tu farás, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Morreu na cruz para nos dar vida, ressuscitou para mostrar que a redenção, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está,
Ele vive e reina, reinará para sempre. E você, se quer viver com Ele, então ressuscite hoje. Receba-o como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Entra no processo, paga o preço, mata a carne, mata a vontade do caráter e sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de ti e você nascerá da água e do Espírito Santo. Vença o pecado, vença o mundo, vença o amor ao dinheiro, vença a vontade própria, vença tudo, vença a maldição e toma posse da plenitude, da bênção do Abraão de Deus para a sua alma, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tenho que entrar agora em intercessão forte, que já vou um pouquinho tarde. Um abraço, amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.